Você já sentiu sua libido diminuir e não entendeu por quê? A resposta pode estar no que acontece todas as noites, ou no que não acontece. Se você tem mais de 60 anos e está cansado de se sentir sem energia, sem desejo e desconectado do seu corpo, este vídeo é para você. Descubra os 3 passos práticos e cientificamente comprovados que reativam sua vitalidade, mesmo depois de anos de insônia, cansaço e apatia. Você não precisa de pílulas caras. Você precisa dormir do jeito certo. Assista até o final e aprenda como seu corpo pode se transformar em poucas noites, porque o desejo não desaparece com o tempo. Ele só espera o momento certo para despertar. Inscreva-se no canal para mais vídeos sobre saúde, sexualidade e vitalidade na maturidade. Quando se fala em libido após os 60 anos, muita gente pensa que o tempo é o principal culpado pelo desejo que diminui. Mas a ciência mostra que existe um inimigo silencioso, muitas vezes ignorado, que está sabotando não apenas a vida sexual, mas também o funcionamento do corpo inteiro, o sono de má qualidade. Dormir mal não é apenas uma questão de cansaço. É um processo que desregula completamente os sistemas hormonais, reduz a produção de testosterona e estrogênio, afeta diretamente o desejo, a energia e até a disposição emocional para o toque e a intimidade. E o mais surpreendente, isso começa a acontecer com apenas 1 ou 2 noites ruins. Para quem já passou dos 60, esse impacto é ainda mais direto, porque o corpo, naturalmente, já está em um ritmo hormonal mais lento, e qualquer instabilidade no sono agrava a queda da libido. Durante o sono profundo, o cérebro realiza uma espécie de faxina hormonal. Ele ativa regiões que regulam a liberação de hormônios sexuais, além de promover a regeneração celular, equilibrar o cortisol, o hormônio do estresse, e garantir que as glândulas responsáveis pela libido estejam funcionando corretamente. Quando o sono é interrompido, fragmentado ou insuficiente, esse ciclo é quebrado. O resultado não é apenas acordar cansado, é sentir-se desconectado do próprio corpo. Homens relatam dificuldade de ereção logo ao despertar. Mulheres percebem ressecamento vaginal logo nas primeiras horas do dia. A intimidade passa a ser evitada não por falta de vontade, mas por falta de sinal do corpo. Além disso, o sono ruim ativa áreas cerebrais associadas à ansiedade, o que reduz drasticamente a produção de dopamina, um neurotransmissor ligado à motivação, prazer e excitação. Em um estudo publicado pela Universidade de Stanford, homens que dormiram menos de 5 horas por noite durante uma semana apresentaram uma queda de até 31% nos níveis de testosterona matinal. Isso equivale a envelhecer biologicamente cerca de 10 anos apenas por privação de sono. E nas mulheres, o quadro é ainda mais delicado. O sono ruim aciona a produção desregulada de prolactina, um hormônio que, quando elevado fora do ciclo natural, reduz o interesse sexual e afeta o ciclo menstrual, mesmo após a menopausa. Mas se o sono tem um papel tão importante na libido, por que ele é tão ignorado nos tratamentos voltados para a saúde sexual na terceira idade? A resposta está na forma como a medicina tradicional separa os sintomas. Um idoso que sente cansaço, desânimo e falta de desejo costuma receber diagnósticos como fadiga crônica ou depressão leve. Raramente alguém investiga como esse corpo está dormindo, ou se está dormindo de fato. Em clínicas de longevidade mais atualizadas, já se sabe que a primeira pergunta ao tratar disfunções sexuais não é sobre a frequência do ato ou o tempo da relação. É sobre a qualidade do sono na última semana. Porque não há prazer se não houver descanso. Não há desejo se o corpo não tem chance de se regenerar. E o mais importante, isso não exige medicamentos caros nem soluções invasivas. Existem 3 passos simples, baseados em ciência, que reativam a libido naturalmente a partir da primeira noite de sono bem regulada. O primeiro passo começa antes mesmo de deitar-se. Trata-se da chamada preparação neurohormonal. É o processo de ajudar o cérebro a entender que ele está entrando em uma fase de repouso. Para isso, não basta apenas desligar as luzes. O corpo precisa de sinais claros, e esses sinais são enviados por meio de pequenos hábitos. Evitar telas brilhantes por pelo menos 60 minutos antes de dormir. Diminuir o volume de vozes e sons no ambiente. E, sobretudo, reduzir estímulos de decisão. Ou seja, nada de discussões, notícias ou redes sociais antes de dormir. Um cérebro que entra na cama em modo alerta não ativa a produção noturna de melatonina, que é o hormônio-chave para induzir o sono profundo e restaurador. E o detalhe, que muita gente não sabe, a produção de melatonina está diretamente ligada à produção de dopamina e testosterona no dia seguinte. Se a noite é mal dormida, o ciclo da libido já começa comprometido pela manhã. E isso se repete como um ciclo vicioso. Noites ruins geram cansaço, que reduz o interesse, que gera frustração, que piora o sono, e assim por diante. Por isso, o segundo passo
é o que os especialistas chamam de âncora fisiológica. É o hábito que ensina o corpo a reconhecer que está seguro para desligar. No caso da terceira idade, a âncora mais eficaz é o uso de luzes âmbar ou vermelhas no ambiente 1 hora antes do sono. Essas cores não interferem na produção hormonal e ajudam o cérebro a sair do estado de alerta. Basta trocar a lâmpada do abajur ou usar um filtro de tela nesses tons. Pequeno gesto, grande efeito. Mas é no terceiro passo que acontece a virada. E ele não é feito no quarto, nem na cama. Ele começa logo ao acordar. É o chamado gatilho de luz matinal. A exposição à luz solar direta, por pelo menos 15 minutos ao despertar, regula todo o eixo hormonal e ativa a produção de serotonina, que à noite se converte em melatonina. Ou seja, dormir bem depende da forma como se acorda, e acordar bem depende de como o corpo está inserido no ciclo da luz natural. Para quem tem mais de 60 anos, isso é ainda mais importante, porque o ritmo circadiano, o relógio biológico que regula o sono e a libido, fica mais sensível com o tempo. E ele precisa de luz real, de manhã, para funcionar como deve. Esses 3 passos, preparação noturna sem estímulos, luz âmbar antes de dormir e luz solar direta pela manhã, formam o protocolo mais simples, acessível e eficaz para recuperar o sono e reativar a libido de forma natural. Não é mágica, é biologia, e o corpo responde a isso com gratidão. Em poucos dias, há aumento na energia, melhora da disposição sexual, sensação de presença no toque e, principalmente, reconexão com o próprio prazer. Enquanto muitos homens e mulheres acima dos 60 anos buscam soluções em medicamentos, suplementos ou tratamentos caros para recuperar a libido, o que falta na maioria dos casos é uma base fisiológica regulada. O corpo não responde a estímulos se está esgotado, e o esgotamento não se manifesta apenas como cansaço. Ele aparece como desinteresse, falta de sensibilidade, redução da autoconfiança e dificuldade em se conectar com o próprio prazer. O sono, nesse contexto, é a fundação da vitalidade. Sem ele, o desejo simplesmente não encontra espaço para florescer. Para entender isso de forma prática, basta observar como o corpo responde quando dorme bem por 2 ou 3 noites seguidas. Homens relatam ereções espontâneas ao acordar, algo que não vivenciavam havia semanas. Mulheres percebem o retorno da lubrificação natural e do desejo por contato físico. Isso não é coincidência, é fisiologia em ação. O sono profundo ativa áreas do hipotálamo e do sistema límbico que estão diretamente ligadas à percepção de prazer e à disposição sexual. Além disso, a regulação da glicose e da insulina durante o sono também tem papel central. Quando há desequilíbrio metabólico, o corpo entra em modo de defesa, priorizando sobrevivência em vez de prazer. É por isso que pessoas com pré-diabetes ou resistência à insulina, algo muito comum após os 50, costumam relatar perda do desejo. Um estudo da Universidade de Chicago revelou que homens que regularam o sono por apenas uma semana, mantendo 7 a 8 horas contínuas por noite, apresentaram um aumento significativo na produção de testosterona, melhora da qualidade das ereções e maior satisfação com o desempenho sexual. E não apenas isso. Também foi observada melhora na autoestima, na sensação de energia durante o dia e no interesse por atividades sociais. Em outras palavras, o sono é um antidepressivo natural, um restaurador hormonal e um ativador do desejo. Tudo ao mesmo tempo. Nas mulheres, os efeitos são ainda mais interessantes. Durante o sono profundo, a liberação de hormônios que não apenas influenciam o desejo, mas também a resposta emocional ao toque e ao carinho. A oxitocina, conhecida como o hormônio do afeto, é regulada à noite. Quando o sono é reparador, a mulher acorda mais conectada emocionalmente, mais disposta a interações íntimas e com menor sensibilidade ao estresse. Isso explica por que casais que dormem mal costumam relatar mais brigas, mais distanciamento e menos interesse sexual. O problema não está apenas na relação, está na biologia. Outro ponto importante é a temperatura corporal. Para que o sono profundo aconteça, o corpo precisa reduzir sua temperatura central. Isso significa que o ambiente do quarto deve ser levemente fresco. Entre 17 e 19 graus Celsius é o ideal. Temperaturas mais altas dificultam o início do sono profundo e, consequentemente, prejudicam toda a cascata hormonal da madrugada. Um quarto ventilado, com roupas de cama leves e roupas adequadas para dormir, faz toda a diferença. Pequenos detalhes ambientais como esses impactam diretamente a saúde sexual. Mas o mais impressionante está na neuroplasticidade. O cérebro é capaz de reaprender a dormir bem, mesmo após décadas de insônia leve ou moderada. E ao recuperar esse padrão, ele retoma a produção regular de neurotransmissores como a serotonina, a dopamina e a noradrenalina, todos diretamente ligados ao prazer, à motivação e ao humor.
Isso significa que uma pessoa que não sente desejo há anos pode sim voltar a sentir, desde que o corpo tenha condições bioquímicas para isso. A libido não desaparece com o tempo, ela apenas adormece quando o corpo não é escutado. É nesse ponto que os especialistas em longevidade trabalham com um conceito chamado restauração sexual circadiana. Trata-se de alinhar o ritmo do corpo com os ciclos naturais da luz, do sono e da alimentação. Ao fazer isso, a libido volta a ser parte ativa da vida e não um sintoma esquecido na gaveta dos exames. E tudo começa pela noite. Mais do que uma rotina de sono, é uma rotina de preparação para viver bem, com desejo, com energia e com plenitude. Os 3 passos citados anteriormente, preparação sem estímulos, luz âmbar antes de dormir e luz solar ao acordar, são a base. Mas há formas de potencializá-los para quem já está há muito tempo sem conseguir dormir bem ou sem sentir desejo. O uso de sons binaurais com frequências relaxantes, por exemplo, ativa áreas cerebrais associadas ao repouso profundo. Aplicativos de meditação guiada para sono também têm mostrado ótimos resultados. E mais, a prática de respiração profunda antes de deitar ajuda a reativar o nervo vago, responsável por reduzir o ritmo cardíaco e induzir o relaxamento completo. Um exercício simples. Deitado, inspire profundamente pelo nariz em 4 segundos, segure o ar por 4 segundos, expire lentamente pela boca por 6 segundos e repita esse ciclo por 5 minutos. Isso induz o chamado estado de coerência cardíaca, reduz o cortisol e prepara o corpo para desligar. Esse tipo de preparação é mais eficiente do que qualquer remédio para dormir, porque ensina o corpo a dormir por conta própria. Dormir bem é, portanto, o primeiro gesto de reconexão com o próprio prazer. É o sinal que damos ao nosso organismo de que estamos vivos, atentos e merecedores de sentir. Porque libido não é apenas desejo sexual, é vontade de viver. E essa vontade nasce no silêncio da noite, quando o corpo, enfim, se permite descansar. Embora o impacto do sono na libido seja inegável, ainda é comum encontrar resistência entre homens e mulheres da terceira idade em aceitar que seu desejo está diretamente ligado à forma como dormem. Muitos ainda acreditam que a perda da libido é simplesmente consequência da idade, algo natural e irreversível. Essa crença, no entanto, não encontra respaldo na ciência atual. Pesquisas das últimas 2 décadas vêm mostrando que o cérebro e o corpo permanecem responsivos a estímulos sexuais até idades avançadas, desde que estejam funcionando em ritmos saudáveis. E o sono, mais do que qualquer outro fator, é o maestro invisível dessa orquestra fisiológica. Quando o corpo dorme profundamente, a glândula pineal libera melatonina em quantidade adequada, que por sua vez influencia a atividade do eixo hipotálamo-hipófise gonadal, o circuito hormonal que regula a produção de estrogênio, testosterona e outros hormônios sexuais. Se esse ciclo é interrompido, o corpo entra em modo de economia, reduz o interesse por atividades que não são vitais à sobrevivência imediata, como a sexualidade, e passa a priorizar apenas as funções básicas. Isso explica por que muitos idosos relatam não apenas queda no desejo, mas também uma espécie de apatia emocional, como se estivessem desconectados de si mesmos. Outro ponto relevante é o papel da memória emocional. O sono de qualidade ajuda a consolidar memórias afetivas e a manter vínculos saudáveis. Quando há privação de sono, o córtex pré-frontal, responsável pelo controle emocional, funciona mal. Pequenas discussões se tornam grandes conflitos. E a intimidade vai sendo substituída por distanciamento. Ou seja, dormir bem também é uma forma de manter o relacionamento vivo. Além dos fatores hormonais e emocionais, há uma questão puramente fisiológica que não pode ser ignorada: a circulação sanguínea. O sono profundo é responsável por restaurar o tônus vascular, melhorar o fluxo sanguíneo periférico e ativar a regeneração dos tecidos. Para a resposta sexual, tanto no homem quanto na mulher, o fluxo sanguíneo adequado é essencial. Ereções, lubrificação, sensibilidade ao toque. Tudo depende de uma boa irrigação dos órgãos genitais. E isso só acontece plenamente quando o sistema cardiovascular está em equilíbrio, algo que novamente depende de um sono noturno reparador. Mas se o sono é tão decisivo, por que tanta gente dorme mal? Uma das respostas está no excesso de estímulos artificiais que invadiram as noites nas últimas décadas. Televisões no quarto, celulares na cama, redes sociais antes de dormir, excesso de luzes brancas, tudo isso desorienta o cérebro, que passa a entender a noite como um prolongamento do dia. Isso confunde o ritmo circadiano e reduz a produção de melatonina, mesmo que o corpo esteja exausto. É o famoso sono leve. A pessoa acha que dormiu, mas acorda cansada, irritada e sem vitalidade. Na terceira idade, isso é ainda mais grave, porque a produção natural de melatonina já é reduzida com o tempo.
O corpo precisa de ajuda para entrar no modo noturno. E essa ajuda vem da rotina. Jantares leves e cedo, ambientes escuros após as 19 horas, leitura tranquila no lugar de telas, banhos mornos antes de deitar. Cada pequeno hábito ensina o corpo a desacelerar. E um corpo desacelerado dorme. E um corpo que dorme, deseja. Outro fator que contribui para o sono ruim e, por consequência, para a queda da libido, é o uso de medicamentos sem orientação adequada. Muitos remédios para pressão, ansiedade e até para dor muscular têm como efeito colateral a interferência no sono profundo. E ainda assim são consumidos à noite, sem ajuste de horário ou substituição por alternativas com menos impacto. O resultado é um ciclo vicioso. O remédio interfere no sono, o sono ruim piora os sintomas, o médico aumenta a dose e o paciente afunda ainda mais num estado de apatia e desânimo. Por isso, médicos especializados em saúde da longevidade hoje trabalham com o conceito de higiene do sono, que vai muito além de dormir 8 horas por noite. Trata-se de uma abordagem ampla que considera a alimentação, luz, sons, temperatura, emoções e até o conteúdo consumido antes de dormir. Tudo conta. Porque o cérebro não desliga com um botão. Ele precisa ser guiado, com cuidado e consistência, até a fase do descanso profundo. E esse descanso é o portal da restauração hormonal, emocional e sexual. Muitas pessoas da terceira idade relatam que, ao recuperar o sono profundo, sentiram-se não apenas mais desejosas, mas mais vivas. Começaram a olhar para o espelho com mais carinho, para o parceiro com mais curiosidade, para o próprio corpo com mais gratidão. A libido, nesse caso, não voltou como uma chama súbita, mas como uma brisa constante. Um retorno silencioso da vontade de sentir, de tocar e de ser tocado. E tudo isso porque o corpo, enfim, descansou. A restauração da libido, após os 60 anos, começa, silenciosamente, quando o corpo deixa de lutar para sobreviver e volta a respirar com liberdade. O sono profundo, consistente e respeitado é o gatilho natural dessa transformação. Ele não exige medicamentos caros nem intervenções invasivas. Apenas consciência, consistência e pequenas escolhas noturnas que, dia após dia, devolvem ao corpo o direito de sentir. É por isso que especialistas em sexualidade e envelhecimento afirmam: não há intimidade possível sem descanso. E o descanso verdadeiro só acontece quando o corpo entende que está seguro, acolhido e em harmonia com o ambiente. Isso vale tanto para quem vive sozinho quanto para casais. Muitos homens e mulheres que acreditavam que o desejo havia acabado, na verdade, estavam apenas mal dormidos, emocionalmente exaustos e com o sistema hormonal desregulado. Ao corrigir isso, a vida íntima não apenas retorna, ela se reinventa. O terceiro passo, mencionado no início, é o mais importante de todos: criar um ritual noturno de desaceleração. E isso não se trata apenas de rotina, mas de um pacto com o próprio corpo. Fechar as cortinas, abaixar as luzes, desligar os aparelhos, preparar uma infusão morna, escutar sons suaves ou até escrever alguns pensamentos num caderno. Essas ações sinalizam ao cérebro que é hora de recolhimento, que o dia acabou, que é seguro parar. E quando o cérebro entende isso, ativa processos de regeneração física, emocional e sexual que não podem ser substituídos por nenhum suplemento. Inclusive, muitos idosos relatam que, após adotar essas práticas simples, passaram a sentir os efeitos de outros cuidados com mais intensidade. Suplementos naturais passaram a funcionar melhor. Exercícios deram mais resultado. Até o humor melhorou. Tudo porque o organismo, finalmente, teve permissão para entrar no modo de recuperação total. E é nesse modo que o desejo desperta, silenciosamente, naturalmente, como uma resposta biológica a um corpo bem cuidado. Para casais, uma dica preciosa é compartilhar esse ritual. Desligar os aparelhos juntos, escutar uma música tranquila juntos, conversar suavemente antes de dormir. O toque que começa com uma massagem leve nos ombros ou nas mãos pode despertar memórias emocionais que estavam adormecidas. A libido, nesses momentos, não vem da performance, mas da presença, da sensação de que o outro está ali, inteiro, disponível, sem pressa. E isso só acontece quando não há exaustão, quando não há distração, quando o sono reparador foi respeitado nas noites anteriores. Outra dica prática envolve a respiração antes de dormir. Estudos mostram que a prática de respiração alternada, inspirando por uma narina e expirando pela outra, ajuda a equilibrar os hemisférios cerebrais e induz um estado de tranquilidade profunda. Isso reduz a pressão arterial, relaxa a musculatura e favorece o início do sono. Com esse tipo de prática, o corpo aprende a entrar em repouso de forma natural. E um corpo que repousa, deseja. Também é importante lembrar que a autoestima influencia diretamente o desejo.
E a autoestima nasce, em grande parte, da percepção que temos do nosso corpo e do nosso estado interno. Dormir mal afeta a pele, a postura, a disposição e até a clareza mental. Já dormir bem melhora a aparência, ativa a musculatura de forma mais eficiente e traz uma sensação de controle sobre a própria vida. Sentir-se bem consigo mesmo é o primeiro passo para querer se relacionar com o outro. A libido, portanto, não está perdida. Está apenas esperando condições ideais para retornar. E essas condições não estão no futuro, nem nos laboratórios. Estão na forma como cada noite é vivida, na forma como se cuida do próprio sono, no respeito pelos próprios limites e na coragem de recomeçar, mesmo quando o desejo parece distante. Porque não existe idade para sentir. Existe apenas o momento em que o corpo é finalmente ouvido, e esse momento pode começar hoje, com uma escolha simples: dormir bem.